Ele é fotógrafo e já esteve em lugares inusitados para fazer o seu trabalho. Eu vou conversar com Rogério Ferrari. Rogério, com que idade você começou a se interessar por fotografia? Não me lembro, mas há bastante tempo, porque foi uma coisa que foi se dando assim de uma maneira espontânea, quando eu percebi que através da fotografia eu teria a possibilidade de compartilhar algumas coisas que eu vivia e considerava importante compartilhá-las. Então, assim, bastante tempo. Você é da onde? De Piauí, Bahia. Piauí, Bahia. O que para eles era inadmissível. E com isso fui imediatamente abordado por esses policiais, imaginando que eu era correspondente internacional, ou seja, que era um jornalista tratando de... E me abordaram e logo eu mostrei a carteira da Escola Superior Karl Marx. Só faltaram bater continência para mim. Que loucura isso. Em seguida, no momento posterior à queda do Muro de Berlim, estava acontecendo manifestações dos romenos em solidariedade à Romênia, né, na época de Ceausescu, que também tinha caído. E daí eu também fotografando isso. E foi uma situação inversa, porque eu fui abordado já por uma multidão, porque nas manifestações que ocorriam em Berlim, por exemplo, havia a placa que sinalizava proibido fotografar, porque em muitos regimes, não só lá, como aqui também, no mundo afora, a fotografia foi também, da mesma maneira que serviu como um instrumento de denúncia, né, dos regimes arbitrários, foi também como um instrumento denunciador daqueles que se manifestavam contra. E daí eu fui abordado por essas pessoas e fiquei curioso e logo disse, não, sou estudante, sou brasileiro, sou de Piauí, Bahia, tal coisa, e eles... Piauí, Bahia já devia ser um susto, né? Piauí. E aí? É curioso, porque... Então, aí eu me expliquei e logo depois eles se retrataram, porque eu também fiquei sem entender como poderiam me confundir com um agente, eu com essa aparência, enfim. Era um ótimo agente. Tão disfarçado. Pois é, mas aí disseram que o regime romeno, Ceausescu, chegou a utilizar alguns espias, digamos assim, líbios. Daí a razão pela qual eles me cercaram. Então eu vivenciei aquele processo que foi de alguma maneira distinto ao que foi veiculado de uma maneira mais comum. É Ipiaú o nome da sua Ipiaú, inclusive já veio pessoas de Ipiaú aqui. Por coincidência, meu vizinho. Ah, é? E ele fazia o quê? Ele veio aqui por quê? Lançou um livro sobre histórias que ele retratou da cidade dele, chamada Boa Nova. O Bira é que conhece Piauí, não é, Bira? Conheço, Bira, propagandista de laboratório, trabalha nessa. Acho que é sul da Bahia, né? Sudeste. Perto de Feira de Santana. Não. Não, pro Bira tudo é perto de Feira, mas é Feira de Santana. É, entre Jiquié e Itabuna. E você trabalhou lá? Não, o Bira. Trabalhei muito lá, propagandista de laboratório. Ele foi, imagina com essa lábia, ele fazendo propaganda de laboratório. Sério? Ele foi tudo, ele já foi asa de avião, qualquer coisa. Agora, voltando ao muro, como é que era a reação diante do muro caindo? As pessoas continuavam com medo de se manifestar? Não. Aí já... Não, como eu disse, foi um processo gradual. A princípio, inclusive, a primeira manifestação, grande manifestação em Berlim, foi impressionante porque as pessoas estavam em absoluto silêncio. Coisas que aconteceram, né? Pois é. Assim fica tudo pelo aval da história. Não, era isso, foi isso mesmo. E as coisas absurdas, né, de troca de opinião sobre o Saddam Hussein, numa hora ele é um ídolo da liberdade, uma hora ele é um aliado, outra hora ele não convém. A exemplo da Arábia Saudita, que assim como a Síria é uma das maiores tiranias, né, do mundo árabe, e no entanto está lá preservada porque convém, como o Marrocos também. Bom, eu conversei aqui com o Rogério Ferrari, muito obrigado.
pouco a gente volta.